Não adianta os bilionários organizarem o mundo para eles, fazendo com que todos os demais obedeçam cegamente aos seus ditames. Isso não vai funcionar há muito tempo. Por quê? Porque o poder deforma totalmente o coração do ser humano. E esses bilionários, mesmo com aquele projeto maravilhoso que a gente já falou aqui várias vezes, de quererem acabar com a pobreza da terra com excedente dos seus recursos, mas desde que todo mundo obedeça ao que eles deverão impor como sendo o comportamento a seguir, olha, esse tipo de situação ele é tremendamente complexo e isso já é produto do gênio fora da garrafa. Tá? Tem gênio entre os bilionários que está querendo fazer o quê? Ressuscitar dinossauro, ressuscitar Neandertal, reinventar o ser humano, escanear a consciência de um ser humano e realocá-la num outro processador. Então, assim, para um ser humano ser reinventado, ele tem que jogar fora toda a sua genética podre e ficar só com genes chiques, charmosos. Só que os genes podres são os tais genes do caos, que são os tais genes advindos da queda do Criador, e que os gênios que têm poder mental de produzir essas maluquices todas, esses gênios possuem esses genes nas suas codificações pessoais, e eles vão produzir o que for necessário para que os seus projetos e os seus processos, de novo, nem humanos eles são, consigam agora obter sucesso, mas se misturando com a vida humana na Terra e, se o ser humano se especiar, nos outros mundos para onde o ser humano for. Então, assim, Mary Shelley, no seu romance Onde Surge o Dr. Frankenstein, que começou a produzir novos seres a partir de restos, de cadáveres, de plantas, o que diabos existisse lá no lugar onde seu laboratório estava edificado, o Dr. Frankenstein pegava tudo alquimicamente, tentava recriar um monstro, dando choque para ver se aquelas partes mortas de cadáveres ajuntados num novo corpo conseguiam se movimentar, adquirir vida, entre aspas, replicando o sopro de Deus, como a Bíblia fala, era o choque elétrico, né, que ele usava. Ou seja, nós não estamos percebendo, nós não sabemos disso, mas essa rearrumação está sendo feita já há algum tempo. Só que, como a imprensa não fala disso, nós não sabemos disso. Entenda, nós humanos só sabemos o que a imprensa informa. Se a imprensa não informa, nós não sabemos. A imprensa é tremendamente importante. Só que a imprensa mundial foi totalmente comprada pelos donos das Big Techs, Big Oil, Big Bank, Big Pharma, ou seja, os donos dos principais laboratórios farmacêuticos, os principais bancos, as principais companhias de petróleo, as principais companhias de tecnologia, Google, YouTube, essas coisas todas, são os mesmos donos. A BlackRock, a Vanguard e outras empresas que detêm os maiores investimentos do planeta são os donos de todas essas empresas. Então, assim, nós humanos, que olhamos para a imprensa o tempo todo, diariamente, via televisão, telefone celular, jornal, revista, blá, 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 a gente só lê o que é disponibilizado. Mas o que é disponibilizado não é necessariamente mentiroso, ainda que tenha muita narrativa falsa. Mas compreenda, o que realmente está acontecendo
mas que os donos do mundo não querem que a gente saiba, a gente não vai saber mesmo. A gente só vai ver a coisa explodindo, que é a descontinuidade. É um gênio fora da garrafa trabalhando e ele vai fazer o que ele quiser. Existe. Eu vou fazer uma brincadeira agora, tá? Porque o assunto está muito sério. Uma vez eu estava em Minas Gerais e alguém me fez uma brincadeira, né, dizendo que o mineirinho ia andando por uma estrada e via uma lâmpada, aliás, uma garrafa. E começou a olhar a garrafa quando viu um gênio saiu da garrafa. Aí olhou para o mineirinho e disse: você pode fazer 3 pedidos. Faça o primeiro. O mineirinho tirou o chapéu, coçou a cabeça, pensou e disse: eu quero um queijo. Aí o gênio olhou para ele e disse: um queijo, cara? Pega um queijo lá para o mineirinho. Faça o segundo pedido. Aí o mineirinho pensou e disse: eu quero outro queijo. Aí o gênio disse: cara, não pode. Mas tá bom, tá aí, outro queijo. Faça o seu último pedido. Aí o mineirinho pensou, e lá para as tantas disse: eu quero uma esposa bem bonita. Aí o gênio, aí atendeu o pedido dele, aí indo embora, voltando para a garrafa, ele parou e disse: desculpe, eu nunca encontrei um ser humano que fizesse nos 3 pedidos algo parecido com o que você fez. Você poderia me explicar um queijo e uma esposa? Ele disse: porque eu fiquei com vergonha de pedir o 3º queijo. Ou seja, gênios maravilhosos à parte, como esse aí da história do mineirinho. Infelizmente, os gênios que estão fora da garrafa não estão produzindo queijo, nem esposa maravilhosa para ninguém, nem marido maravilhoso para ninguém. Esses caras estão usando dos animais da terra, irracionais, que produzem leite para o queijo, e dos seres humanos. Nós somos cobaias de experimentos muito complicados. E assim, a gente precisa estabelecer um senso crítico em nós mesmos para entender essa época que nós estamos vivendo. Que época é essa? De gênios fora da garrafa. De figuras que a gente não vê. Muitas são humanas, outras não são humanas. E sei que isso seja um grupo organizado com alguém no controle. Esses grupos estão produzindo coisas descontínuas. Esses grupos estão reiniciando processos, ou esses grupos estão dando início pela primeira vez a processos jamais intentados nessa etapa anterior da história universal que estamos superando. As minhas últimas frases foram: existem grupos que estão reiniciando processos. Que processos são esses que estão sendo reiniciados? Muitos que eles tentaram fazer no universo vizinho, em outros quadrantes da criação e que não deram bons resultados. Eles estão reiniciando aqui, nesse universo, e mais especificamente no nosso planeta, porque os humanos terminam sendo um ponto fulcral desse processo, pelo fato do DNA humano ser o repositório, ser o museu e, ao mesmo tempo, o laboratório de todos os genes que já existiram ao longo desses 13,8 bilhões. Toda a história do universo. A gente um dia desse falou aqui, o universo em um átomo. Né? A gente falou da questão da holografia, a fórmula do todo contida em suas micropartes. Então, assim, nós humanos somos a microparte ou a parte inteira desse cosmos e do ser que o criou, e a gente ainda não tem essa noção. Então, cada um de nós é laboratório de testes, de processos, muitos que já foram tentados, outros vão começar a ser praticados agora. Isso no âmbito do laboratório que a genoma de um ser humano oferta. Mas no âmbito da vida humana, no âmbito da maneira como os humanos vivem, já que nós somos, entre aspas, as cobaias mais recentes,
Esses seres também estão reinventando e alguns inventando novas maneiras dos humanos levarem a vida adiante e em padrões totalmente diferentes dos que estamos acostumados até agora. Então, assim, por que é que eu estou dizendo isso? Só por uma razão. Porque eu estou ainda tentando, na minha profissão de fé, no sentido de semear reflexões para ver se um dia a gente cria uma massa crítica de seres humanos lúcidos que possam criar uma espécie de uma resistência, de um clube invisível. Não para ser a favor, contra isso ou aquilo, mas para nós acompanharmos criticamente as coisas que vão aparecendo nessas descontinuidades, porque aquelas continuidades, quem delas quiser cuidar, quem quiser ser lulista, seja, quem quiser ser bolsonarista, seja, quem quiser ser trumpista, quem quiser ser capitalista, comunista, seja o que você quiser, mas isso não é ser lúcido. Isso é ser, entre aspas, cativo desse ismo. Sempre alguém vai analisar as coisas a partir da janela que esse ismo permite. Eu estou me referindo aqui a algo mais amplo, a gente observar as coisas a partir de diversas janelas que a vida puder oferecer, para a gente poder praticar o perspectivismo, que é a arte de analisar as coisas de diversos ângulos, porque aí talvez a gente recupere aquilo que Celebrimbor falou, a gente recupere aquela capacidade de olhar o mistério das coisas e, a partir da simplicidade daquilo que é, a gente possa imaginar, vislumbrar uma magnificência do que poderá vir a ser e trabalhar nesse processo. Mas do jeito que nós estamos, a gente não percebe o que está visto, a gente não saca os mistérios das coisas, a gente nem consegue entender a semente que hoje poderá vir a dar uma árvore frondosa, frutos maravilhosos. A gente parece que perdeu essa capacidade. Ah, não, mas a gente sabe olhar para uma semente de um pé de abacate, sabe que dali vai surgir um abacate. De novo, isso é continuidade, já está feito. É previsível, a gente sabe. O problema é que a gente não sabe por que diabos isso foi feito para produzir um abacate, e a gente não tem a menor condição de saber hoje que tipos de sementes nós precisaríamos alquimicamente criar nas nossas mentes para gerar processos que venham a criar, a transformar o que já se encontra em curso e a reconstruir, a reorganizar em pleno caos uma nova maneira, uma nova forma de cada um de nós tocar a sua vida, mas expressando frequências, vibrações, pulsações e um alinhamento que nos leve, que nos eleve a condição humana na direção de rumos existenciais absolutamente diferentes dessa maluquice. Nós poderíamos marcar, vamos ver se daqui a 70 anos, nós que estamos todos aqui escutando esse programa Valores Supremos da Consciência, cujo título é O Gênio Fora da Garrafa, vamos ver se a gente consegue marcar um encontro numa próxima vida. Aí alguém dirá, não, mas isso é impossível. Sim, para alguns de nós, sim, mas para muitos de nós, não. É possível. Desde que a gente não tenha destino a ser cumprido, karma a ser negativamente explicitado nas atitudes de uma vida que você não pode programar, porque ela já está programada por pendências do passado. Mas é isso que eu me refiro. Se nós pudermos hoje construir uma vida limpa, decente, a gente limpa tudo do passado e fica livre para caminharmos juntos nessa tentativa de semear, de novo, uma massa crítica de humanos com grau de lucidez que permita dar uma nova face à humanidade. O que é a humanidade? É um bando de maluco que vive na Terra. Putz, se alguém algum dia dissesse o que é a humanidade?
A humanidade tem um problema lá, tem uma parte, mas tem uma parte que está caminhando rumo a um padrão de decência, de dignidade, de eficácia nos campos da ciência, da filosofia, do psiquismo. Isso sim. Esse é um sonho, essa é a única utopia que eu ainda carrego no meu coração e trabalho na pequenez da minha vida e da minha personalidade mas só vai com valores supremos da consciência. E pena que os gênios que estão fora da garrafa não nos ajudem a construir esses valores, mas eles constroem muitas descontinuidades, muitas coisas. E o meu convite a vocês é: vamos ficar de olhos abertos, porque o início em que nós vamos começar a enxergar coisas estranhas é esses tempos em que vivemos. O colapso do caos organizado, a chegada de novos gênios que se movimentam espaço afora aí dentro de lâmpadas e garrafas que pulsam com luz própria, que não podem ser confundidos com cometas e outras histórias, isso tudo está só começando. Na verdade, já começou, mas há mais de uma década que a imprensa terráquea, vergonhosamente, associado a instituições como a NASA, como a Agência Espacial Europeia, que deveriam prestar, entre aspas, deveriam ter apreço não, pela verdade, pela maneira como a verdade é ou não repassada aos demais seres humanos. Isso tudo tem que ser repensado. Infelizmente, nós humanos, as coisas estão acontecendo a um palmo do nosso nariz, a gente vê, não enxerga, não compreende e ainda consegue não ter uma opinião parecida sobre o evento. Cada um vai para o seu lado. Que um dia possamos todos, pelo menos, não necessariamente no caminho escolhido, mas na direção da destinação dos nossos esforços, dos nossos sonhos, tem que existir algo em comum que nos una enquanto espécie. Senão, de fato, estaremos perdidos. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.